Agora você imagina um paciente que não dorme bem, um paciente que é estressado e um paciente que vive comendo porcaria. Vive comendo massa, vive comendo pizza, vive comendo pão, vive ingerindo, comendo macarrão, entendeu? Vive tomando refrigerante. Aí você junta isso tudo, você tem esse problema sério que o mundo está tendo. Todo mundo ficando diabético e obeso. Todo mundo ficando doente. A população está doente. Este que acabou de falar com vocês é Dr. Laí Ribeiro, o qual fala no vídeo. Ele fala sobre o adoecimento da população global, com resultados nas pesquisas, com resultados expressivos. Já existe um aumento nos infartos e AVC, um aumento global. Com o passar dos anos, as doenças cardiovasculares, incluindo infartos, têm sido uma preocupação global. Embora não possamos traçar um histórico detalhado desde o ano 1500, podemos observar tendências mais recentes. Entre 2008 e 2022, a média mensal de internações por infarto no Brasil aumentou significativamente. Para homens, saltou de 5.282 para 13.645, enquanto para mulheres, o aumento foi semelhante, um aumento de 158%. A vida moderna do século XX nos proporcionou uma extrema melhora na qualidade de vida. Hoje existe mais smartphone do que pessoas. Este é um feito do capitalismo moderno, que proporcionou competitividade entre as marcas, forçando-as a melhorar, e também tentando atingir todos os públicos, como por exemplo crianças, adultos, idosos, pobres e ricos, e além ainda com a globalização atingindo até outros países de forma comercial, e também compartilhando o conhecimento médico e o conhecimento filosófico e outros, proporcionando uma melhor qualidade de vida. Mas como humanidade não saímos impune, pois houve a criação de novas doenças pertencentes a este século. Como por exemplo, síndrome de burnout. O trabalho pode ocupar um grande tempo do nosso dia, além de causar barreiras e limitações para os momentos de lazer e o convívio em sociedade. No entanto, nem sempre as pessoas se sentem realizadas profissionalmente. Ainda pode causar problemas como exaustão mental e física e insatisfações. Portanto, a definição de burnout é usada para se referir a algo que não funciona mais devido à exaustão. Essa doença é muito comum por conta do processo de globalização, aumento da competição entre trabalhadores, surgimento de novas tecnologias e a necessidade de produzir uma grande quantidade no menor tempo possível, além de outros fatores que causam cansaço nos colaboradores. Outro ponto que merece destaque é a sua grande prevalência em médicos que fazem residência, sendo considerados um grupo vulnerável dessa doença. Depressão. É comum confundirmos a depressão com uma situação de tristeza profunda, mas a doença, em si, é grave e deve ser diagnosticada por um psiquiatra. Essa condição não é nova e está associada ao estresse do dia a dia. Algumas situações vivenciadas em uma grande cidade podem se tornar um gatilho, como violência, trânsito em excesso, rotina corrida, entre outras. Embora o conhecimento sobre o problema aumente a cada dia, somente uma pequena parcela da população recebe o diagnóstico e tratamento adequados. Isso porque, em muitos casos, os sinais não recebem atenção ou são menosprezados por quem convive com o doente. A verdade é que a depressão afeta qualquer indivíduo, sendo caracterizada pela perda de interesse em atividades prazerosas e tristeza profunda. Outros sintomas incluem o pensamento de SUS, dificuldade para se concentrar, sono ruim, ansiedade e perda de apetite. O tratamento consiste no uso de medicamentos ou por meio da psicoterapia. Ansiedade. A ansiedade que acompanha as vésperas de uma prova ou uma apresentação no trabalho é muito comum. Contudo, quando a situação se torna intensa e recorrente, é fundamental ficar atento. Ela é percebida quando a pessoa está nervosa, apresenta dificuldade para relaxar e se sente pressionada pelos compromissos diários. Uma crise de ansiedade é provocada pelos conhecidos gatilhos emocionais, que são motivados por uma vivência específica ou, até, o consumo de álcool e café. Os sintomas mais comuns são gastrite e refluxo, inquietação, medos e preocupação em excesso, reforçando a ideia de que os problemas mentais refletem em todo o corpo. Nesse caso, é importante ter um acompanhamento psicoterapêutico,
fazer atividades prazerosas e ter uma boa alimentação. Síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma doença caracterizada pela ocorrência inexplicável, inesperada e repentina de uma crise de ansiedade aguda marcada por muito desespero e medo. A sensação que esse ataque gera é tão forte que a pessoa pode alterar a sua rotina, com receio de que esse tipo de situação aconteça novamente. Obesidade. A obesidade é um problema muito comum nos dias de hoje em decorrência da falta de tempo para praticar atividades físicas e para se dedicar a uma alimentação saudável. Ela também é considerada um fator de risco importante para outras patologias, como diabetes e doenças cardiovasculares. Essa doença tem um caráter multifatorial, como históricos culturais, biológicos, socioeconômicos, políticos e familiares. Diante disso, é fundamental que as empresas incentivem a saúde dos colaboradores, integrando uma visão do bem-estar e da qualidade de vida. Portanto, é importante criar uma cultura de práticas esportivas com os trabalhadores. Transtornos alimentares. O século XXI proporcionou uma exposição maior a um novo padrão estético de magreza. Essa distorção da imagem é um fator que desencadeia os transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. Em muitos casos, o diagnóstico é difícil de ser realizado. É por essa razão que os médicos apontam alguns indicativos de comportamento que ajudam nessa situação, como dietas radicais, perda rápida de peso, restrição alimentar em excesso, etc. Assim, é essencial tratar esses problemas por uma equipe multidisciplinar composta por nutricionista, psicólogo e psiquiatra. Insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca está relacionada aos hábitos de vida modernos e à má alimentação. Esse transtorno impossibilita que o coração consiga bombear o sangue corretamente para o organismo, comprometendo as necessidades e funções do corpo. Os sintomas mais comuns incluem as pernas inchadas, falta de ar, diabetes e hipertensão. Para prevenir o problema, é essencial adotar um estilo de vida saudável, como reduzir o consumo de sal, praticar exercícios físicos, restringir a ingestão de açúcar e gordura e controlar a diabetes e o colesterol alto. Por isso, incentive a prática de atividades físicas, ofereça alimentos saudáveis e adote uma rotina de trabalho mais flexível, com momentos de lazer. Existem também outras doenças que marcaram a humanidade como varíola. A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus e conhecida por provocar pequenas lesões na pele do paciente. A doença é transmitida pelas secreções da pessoa infectada. Compartilhamento de objetos e contato com as crostas que a doença causa na pele do paciente também permitem a sua transmissão. Peste bubônica. A peste bubônica é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada em ratos e é transmitida ao ser humano quando sua pele é picada pelas pulgas que estavam nesses animais contaminados. Depois que um ser humano contrai a doença, ele pode transmiti-la pelas suas secreções. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi como ficou conhecida uma mutação do vírus influenza que surgiu em 1918 e causou estragos até meados de 1919. A doença tinha sintomas idênticos aos de uma gripe comum, como tosse, coriza, febre e dores de cabeça. Nos casos mais graves, resultava em complicações como diferentes tipos de pneumonia. AIDS. A partir de 1981, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, CDC, na sigla em inglês, começou a registrar um aumento nos casos de doenças raras e identificou que muitos homens previamente saudáveis desenvolveram pneumonia e câncer. Os estudos médicos logo identificaram que nesses pacientes o sistema imunológico estava severamente enfraquecido. As pesquisas desenvolvidas para desvendar o que estava por trás desses casos caracterizaram-nos, em 1982, como Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Acquired Immune Deficiency Syndrome ou AIDS, em inglês. No ano seguinte, soube-se que o causador da doença era o vírus da imunodeficiência humana, Human Immunodeficiency Virus ou HIV, no inglês. Ebola. Outra doença descoberta recentemente que causou grande impacto nos locais onde se manifestou foi a ebola. A doença causada pelo vírus ebola foi identificada, pela primeira vez, no Sudão e na República Democrática do Congo, dois países localizados no continente africano. Os cientistas falam que o portador do vírus ebola pode ser um morcego que o transmite para outros animais.
O ser humano contrai a doença quando manipula cadáveres de animais infectados. A partir daí, a transmissão de um humano para outro pode ocorrer por meio dos fluidos do corpo, como saliva, suor, leite materno e sangue. Por isso, trata-se de uma doença altamente contagiosa e que já causou surtos epidêmicos significativos no continente africano. Estima-se que a expectativa de vida média dos hominídeos na savana africana entre 4 milhões e 200 mil anos atrás era de 20 anos. Com o domínio da agricultura no período neolítico compreende uma das fases da pré-história, entre os anos de 7.000 a. a 2.500 a.C., e foi caracterizado por inúmeras transformações ocorridas entre os hominídeos, como a sedentarização e a produção agrícola. Alguns historiadores reconhecem a importância dessas mudanças e denominaram esse período como Revolução Neolítica. A produção artística foi intensa, e a economia se desenvolveu por meio da agricultura, do comércio e do artesanato. Com o domínio da agricultura, no período neolítico, podemos supor que pelo menos a expectativa de vida tenha no mínimo dobrado para 40 anos. A medicina no período neolítico praticamente não existia. Com o acúmulo populacional, surgem doenças infecto-contagiosas de causas consideradas religiosas e de conhecimentos astrológicos. Os tratamentos são realizados por sacerdotes mediante rituais, o que não eram nada eficientes. Com a evolução da medicina, houve uma erradicação das doenças que assolaram a humanidade. Passamos de rituais de cura nada eficazes, para vacinas extremamente complexas e extremamente eficientes. A expectativa de vida aumentou significativamente para 75 anos de idade, mas a pergunta certa é: a qualidade de vida aumentou? Em certa parte sim. Mas o suficiente para se viver bem até os 75 anos de idade? Ou apenas alguns conseguem chegar a esta idade com qualidade de vida? E por quê? Existe uma palavra que consegue expressar, esta palavra é dedicação. Você precisa se empenhar, para melhorar a sua saúde, é simples. Porém nada fácil, é necessário ter bons hábitos, ter uma boa alimentação, praticar exercícios, manter-se em boa forma, e são estas pessoas que veremos envelhecer no futuro. E estas pessoas serão o público-alvo deste produto, pessoas preocupadas em manter uma boa saúde, ou seja, quase todo mundo hoje, porque além de doenças de cunho psicológico geradas pelo modo de vida moderno, temos doenças geradas por má alimentação que atingem o corpo. Estes produtos já estão ajudando as pessoas hoje, como por exemplo, Apple Watch salva usuária que não percebeu ataque cardíaco. Depois de identificar a queda de um usuário idoso e acionar o serviço de emergência, o Apple Watch ajudou a salvar mais uma vida em perigo nos Estados Unidos. Desta vez, o relógio inteligente da maçã alertou uma mulher sobre a ocorrência de um possível ataque cardíaco, conforme relato do canal WZZM nesta segunda-feira, 5. É claro que também eles não são 100% precisos, ao nível do batimento cardíaco. O melhor aparelho era o Apple Watch com cerca de 2,5% de erro, enquanto o pior era o Samsung Gear S2, com 6,5% de erro. Era também o único que ultrapassava os 5%. Mas estes aparelhos têm uma precisão muito alta, permitindo que você não se preocupe com a margem de erro. Há uma insegurança mundial das pessoas, relacionada à saúde. O ar está contaminado, a água está contaminada, os oceanos estão contaminados, até os alimentos estão contaminados com agrotóxicos. E as pessoas querem segurança, e é isto que o Medical Grade oferece, uma segurança para a sua saúde, não precisando ir ao médico quando achar que tem algum problema, indo ao médico agora também quando o Medical Grade aponta um problema. Ele não substitui os médicos e nem exames laboratoriais, mas vai te dar uma segurança de saúde superior, diferente se você não o usar. Assim que a maioria das pessoas perceberem que não ter o Medical Grade é uma desvantagem, a maioria das pessoas o aceitarão. Assim estamos caminhando para um futuro não tão distante.